E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Tavares, estamos aqui de volta com o canal, voltando com nossas atividades, como vocês bem sabem. Esse canal nasceu originalmente, então, para falar da escrita criativa e a gente está voltando ao tema, como eu já tinha avisado no último vídeo. Mas a gente vai ter de vez em quando aí bate-papo, videocast, eventualmente alguma resenha, mas o nosso objetivo é principalmente dividir um pouco de vocês, para dividir um pouco com vocês os estudos aqui para quem tem interesse aí na carreira de escritor, que é essa carreira tão bonita e tão difícil que a gente tem. Então vamos conversar sobre este projeto que está começando hoje, que é um projeto que eu pensei de conversar com vocês sobre alguns livros que me inspiraram, sobre alguns livros que foram importantes nesta minha carreira e nesta minha pesquisa para minha formação de escritor. E óbvio, não podia deixar de ser o começo com Luiz Antônio de Assis Brasil, com seu Escrever Ficção. Eu fiz a oficina do Assis Brasil no ano de 2018, então eu já estava até com Andarilhos já lançado, mas fazer a oficina do Assis era um grande sonho, sabe? E eu já lia o Assis Brasil ficcionista há muito tempo e até vou trazer para vocês um dado assim, eu conheço muita gente que fez ou faz ou tem sonho de fazer a oficina do Assis Brasil, porque ele é famoso, né, enquanto professor de escrita, né, foi professor de escrita de Daniel Galera, Letícia Verchovsky, Carol Ben-Simon, Samir Machado de Machado, enfim, toda essa geração gaúcha aí dos anos 2000, todos eles passaram pelo Assis Brasil, mas muita gente não lê o Assis Brasil ficcionista, e eu acho que eles estão perdendo muito tempo, porque o Assis, além de ser um grande professor, ele é sim um grande ficcionista que merece mais reconhecimento. Da mídia a gente não pode esperar grandes coisas, mas pelo menos de quem busca estudar com ele. Então, vou indicar para vocês, já tem resenha aqui no canal, O Inverno Depois, do Assis Brasil, que foi a última novela, a última ficção que ele lançou. Recomendo que vocês leiam, tá, pessoal? Também, lembrando que não raramente eu vou trazer alguns exemplos de livros que eu gosto, como até o próprio Inverno Depois, mas por óbvio vou trazer para vocês exemplos de livros de minha autoria, né? Porque eu tenho mais facilidade de mostrar para vocês o que eu fiz nos meus livros. E hoje, então, eu vou trazer um exemplo aqui do Ainda que a Terra se Abra. E já aproveitando, né, pessoal, quem está aqui é ou quer ser escritor, então vou deixar o convite aí para vocês irem nos links, podem comprar em formato físico qualquer um dos meus livros, ou podem também comprar na Amazon em formato digital. Só não peguem livros baixando por aí, porque se vocês ainda não estão com o livro lançado, vocês vão estar em breve e vão ver o quanto é chato quando as pessoas só ficam baixando teus livros por aí, por esses sites de pirataria. Então, pensem nisso antes de fazer. E o tema de hoje que eu escolhi é um tema que ele é muito caro para mim, porque eu utilizei ele direto no Ainda que a Terra se Abra, mas também eu acho que é um tema que é muito importante para o próprio Assis Brasil, porque nas pesquisas dele ele se deu conta de uma situação que não era abordada pelos outros autores que falam sobre escrita criativa. Então eu acho que é a grande contribuição do professor Assis para o estudo da escrita criativa lato sensu, vamos assim dizer, que está aqui nesse livro, né? Eu estudei com ele na oficina também, mas ele está muito bem escrito aqui, que é a questão chamada, né, a questão essencial do personagem. E pra gente falar um pouco sobre isso, eu venho um pouquinho antes, tá? E gostaria de lembrar vocês, gente, que existem basicamente, pra mim, assim, dois tipos de escritores quando eles estão pensando numa história. Existem aqueles escritores que pensam a história, pensam no livro a partir da história, ou seja, nos acontecimentos, nas coisas, nas reviravoltas, nas tramas, e tem outros tipos de escritores que pensam nas histórias a partir do personagem. E eu não estou fazendo julgamento de valor de nenhum dos tipos, acho que os dois tipos são válidos, tá? Um exemplo que eu vou trazer de um livro que eu gosto, do pessoal do tipo de autor que pensa mais na história, são os livros do Dan Brown, né? Código da Vinci, O Símbolo Perdido. São livros assim que te prendem, que tem todas as ferramentas bem utilizadas, cliffhanger, enfim, tudo bem utilizado para não te deixar largar aquele livro, cheio de reviravolta, com uma trama super complexa que vai se encaixando, enfim. E às vezes esse tipo de livro tem uns personagens não tão trabalhados assim, mas não me importa muito, porque não é o foco dele. E temos outros tipos de autores, que eu também vou trazer um exemplo do livro que eu gosto, né? Que pensam nos personagens. E aí eu trago o Hamlet, do Shakespeare, que é um que me veio na cabeça e também é um exemplo aqui do Assis Brasil.
E o personagem verdadeiro, falando desses dois tipos de escritores, quando a gente fala em questão essencial do personagem, a gente está falando principalmente daquele tipo de escritor que vai construir, então, personagens mais complexos. Vai se basear na sua história principalmente no personagem e não na trama, no enredo e nas reviravoltas, tá? O ideal seria somar as duas coisas, né, gente? Mas basicamente a gente existe uma divisão aí que talvez seja até involuntária. Mas então, dentro dessa linha, o Assis diz que o personagem verdadeiro é aquele personagem complexo. E a gente diz que o personagem complexo é aquele personagem cheio de carne, sabe? Aquele personagem que tem tudo, é uma imagem e semelhança de um ser humano. E como se fosse um ser humano, é como ele deve ser tratado. E por que isso é importante? Por causa da verossimilhança. A pessoa, quando vai ler um livro baseado num personagem, um Hamlet, e normalmente aqueles livros que possuem o nome do personagem, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, todos esses livros que têm o nome do personagem na capa, vocês já podem imaginar que, em regra, né, nunca vou dizer sempre, mas em regra, são livros baseados no personagem. E esse personagem, para não segurar um livro inteiro, ele tem que ser um personagem muito bem construído. E todo mundo fala, né? E aí todo mundo que eu digo, todos os livros e os estudiosos aí da escrita criativa, eles falam... Opa, bati aqui. Todos os livros deveriam, então, ter um conflito para acontecer. Todo livro, todo personagem precisa de um conflito. O que é um conflito? É algo que obstrui o caminho do protagonista atingir o seu objetivo. Isso é um conflito, basicamente, tá? Depois, outro dia, a gente pode fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso, porque o tema hoje é questão essencial. E aí o Assis diz, então, que poucas pessoas tratam disso que ele chama de questão essencial. E o Assis criou esse nome, questão essencial do personagem, mas ele traz para a escrita criativa alguns conceitos da própria psicanálise, então trazendo elementos de Lacan para a literatura, ou seja, tratando realmente o personagem como pessoa. Ora, se todo ser humano tem questões pessoais mal resolvidas e que influenciam diretamente no que essa pessoa é, e essas questões influenciam na nossa vida, influenciam na vida dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos amigos, isso é verdade, né, gente? Todo mundo tem questões não bem resolvidas, que pode até não fazer parte do teu dia a dia falar sobre isso, mas são as coisas que fazem tu escolher determinadas opções quando elas aparecem para ti. O personagem também tem que ter esse tipo de questão pessoal, e ele nomeia como questão essencial. E a questão essencial, então, ela dialoga com os conflitos, com essas coisas que são obstáculos do personagem, mas não são a mesma coisa. Como que ela dialoga? Uma questão pessoal do teu personagem, ela dialoga porque o que ele vai escolher na caminhada tem muito a ver com o que ele é de verdade, com aquilo que é base dele, a questão essencial daquele personagem. Então, acaba influenciando muito nos conflitos. Eu sei que tá parecendo algo meio abstrato ainda, mas eu vou trazer um exemplo e vocês vão entender bem. Mas antes eu queria falar um pouquinho dessa questão conceitual. Então, a questão essencial é algo a ser pensado pelo escritor antes, tá? Quando ele está construindo o seu personagem. E o Assis, ele nos lembra que a questão essencial do personagem, ela não precisa aparecer de forma objetiva no livro, tá? Ela pode aparecer de forma apenas interna no personagem, ou seja, ele age de determinado jeito no livro por causa daquela questão interna que o escritor sabe e escolhe as ações do personagem durante a escrita, mas talvez nem apareça pro público qual é a questão. Mas quando o público vai ler o livro, ele vai ver que o personagem tem uma coerência interna com seus raciocínios, com as suas escolhas, e isso vai se dar por causa dessa questão essencial que o personagem tem e que o escritor sabia. E é muito importante, e a questão essencial pode aparecer, tá? No meu livro ela aparece. Só que o importante é que vocês têm que saber que a questão essencial ela não está no livro para ser corrigida, tá? Não é uma característica para te corrigir, é uma questão que está no personagem. A não ser que tu estiver escrevendo um livro de psicanálise, onde o teu personagem vai estar tratando sobre essa questão essencial, ela vai estar lá como uma característica do personagem. E aí vamos trazer alguns exemplos, então, né? Lá no livro do Dan Brown, que eu falei lá no começo, o Robert Longbottom, que eu não me lembro se é assim o nome dele, que ele é o protagonista, a gente sabe que ele estuda os mitos, a gente sabe que ele é um simbologista,
A gente sabe que ele tem ansiedade, porque várias vezes ele entra em elevador e tem uma síndrome de pânico. Mas essa síndrome de pânico, do jeito que aparece no livro, ela é um comportamento dominante. Alguma coisa que se repete para marcar uma característica dominante do personagem. Mas não é uma questão essencial dele. Aquilo ali, no máximo, faz ele decidir se ele entra ou não no elevador, mas não tem outras influências na formação daquele personagem. Então não dá para entrar aqui como questão essencial. E aí tu lê todo o livro do Robert Langdon, todo o Código da Vinci, e tu te lembra dos fatos do livro. Tu te lembra das questões, das reviravoltas, das questões envolvendo, sei lá, no primeiro lá era o Código da Vinci, então toda aquela questão do nascimento de Jesus Cristo, tudo isso mais ou menos eu li faz, sei lá, 15 anos, e isso ainda existe na minha mente de algum jeito. Mas as características do personagem, eu não lembro. Por quê? Porque ele é um personagem que não foi construído para ser um personagem complexo. Ele é um personagem para aquela história andar para frente. Já em Hamlet, a gente talvez não lembra detalhes da história, mas quem não lembra do ser ou não ser? Quem não se lembra daquela cena dele na frente do espelho, fazendo todo aquele monólogo sobre isso, dele ficando razoavelmente louco aos poucos, ou então dos conflitos dele pensando o que ele achava, então, da mãe dele por se casar com o tio dele, e aí ele diz, fraqueza, mulher, fraqueza é o teu nome, ou alguma coisa desse gênero. Por que a gente lembra dessas coisas? Porque o personagem é complexo. Então a gente lembra os sentimentos do Hamlet naquele livro. Então por isso que é tão importante para esse tipo de literatura a questão essencial do personagem. E aí vou trazer para vocês também, né, um exemplo do Ainda que a Terra se Abra, que é minha novela, meu romance mais recente, né? Foi lançado ano passado pela editora Taverna, tem link aqui embaixo para vocês comprarem. A gente tem um conflito no livro, que eu não vou entrar aqui. A gente tem um protagonista, que é o Martin, e o protagonista tem uma questão essencial. E ela aparece no capítulo 0, porque antes de começar o livro, ele tem um capítulo 0, que não é numerado, e a gente fala de um acidente que aconteceu no dia do aniversário do Martin. A família dele foi fazer uma surpresa pro Martin, e a mãe dele saiu de carro com ele, foi pra cidade, enquanto preparavam lá a casa para receber os amigos para fazerem uma festa surpresa para ele. E acontece um acidente de carro, e a mãe dele morre no dia do acidente. Morre no dia do aniversário do Martin. E ele carrega aquela culpa, aquela questão pessoal, questão essencial pro resto da vida. Ele acha que ele é culpado pela morte da mãe dele. Ele se sente culpado pela morte da mãe dele, independente do psicólogo dizer que ele não é, da irmã dizer que ele não é, do pai dizer que não é. Ele até pensa que o pai acha que ele é, que a mãe acha que ele é. Então, aquilo ali não está no Ainda que a Terra se Abra para ser resolvido. Ele está no Ainda que a Terra se Abra para formar as ações do Martin dali para diante. Por que o Martin é um personagem talvez não muito simpático, talvez não muito egoísta? Porque ele tem uma questão essencial. Ele tem uma questão mal resolvida. E quando a gente entende o personagem, então, com essa humanidade, quando a gente compõe, quando a gente concebe um personagem pensando nele exatamente como um ser humano, a gente consegue criar personagens que marcam. Personagens que daqui a 10 anos a gente vai ler, ou vai ouvir falar, e ainda vai lembrar alguns detalhes. Na minha vida de leitor, tem personagens para mim que são assim, os personagens do Érico Veríssimo, Capitão Rodrigo, para mim é importantíssimo, a Bibiana Terra é importantíssimo. A gente sabe características deles, porque foram escritos à moda de seres humanos. Queria então, pessoal, que vocês, se gostarem desse vídeo, curtam, compartilhem, enviem para os seus amigos, porque é importante, né? A gente estuda um pouco para trazer para vocês, mas também precisa desse retorno, e não é um retorno financeiro, né? É um retorno só de parceria, de amizade, de carinho, porque é um incentivo para a gente continuar produzindo um conteúdo aqui no canal, tá? Até logo, muito obrigado!